Voltar para a Europa depois de passar as férias no Brasil não é nada fácil. Eu acho que esse é um sentimento que quase todo imigrante já passou, porque você sai de um lugar onde te formou, um lugar onde te criou, um lugar quem você era, para um lugar que você formou, um lugar onde você criou uma versão de você. E eu não sei lidar muito bem com isso. Todo mundo fala que morar na Europa é um sonho, de que no início é o mais difícil, mas depois você se acostuma, que depois fica mais fácil. Isso é mentira. Não fica mais fácil, mas você aprende a esconder um pouco os seus sentimentos. Você aprende ali a colocar seus sentimentos e transferir para algum outro lugar. Seja trabalho, seja algum tipo de vício, seja mulheres talvez, bebidas. E você acaba colocando esse sentimento em outros lugares. Não colocando o sentimento que realmente você está sentindo, ou não sentindo, ou não se permitindo sentir o que você realmente quer sentir. E se você não me conhece, eu sou Elon, eu moro em Praga há 4 anos, esse parquezinho aqui é de Praga, estou saindo do trabalho agora, passei na academia antes, e aí estou indo para casa. E vocês vão acompanhar comigo o trajeto para minha casa enquanto a gente conversa um pouquinho aqui. Há uma semana atrás eu estava em Salvador. Tem alguns vídeos anteriores aqui que eu falo sobre não se sentir pertencente, sobre os preços no Brasil, sobre o quanto o Brasil é ruim, quanto o Brasil é bom, porque tá tudo caro. Tá tudo aqui. Só que quando você volta, também tem um sentimento diferente. Aquele sentimento de que, ok, você não se sentia pertencente no Brasil, mas com o tempo que você tá ali, você se acostuma tão rápido com a sua cidade, que você cresceu ali, com seus amigos, que você continua tendo o mesmo tipo de amizade, o mesmo tipo de relacionamento com sua família, que você percebe que não mudou nada, que eles estão ali da mesma forma que você deixou quando você saiu. E isso completamente muda tudo. Por quê? Porque quando você chega aqui, você percebe o baque novamente. Você percebe que sente falta das pessoas. Você percebe que sente falta da família. Você percebe que, nossa, o Brasil é ruim, não tem como voltar. Mas aí você começa a sentir falta novamente das coisas. Você começa a sentir falta do pãozinho quente, talvez. Ou do acarajé, da moqueca, da comida de mãe, da comida de pai. E você meio que sente a falta das coisas. E eu acho que é um sentimento que todo mundo que mora fora compartilha. Eu sempre digo que todas as vezes que eu viajo pro Brasil e volto, eu preciso me reacostumar. Eu preciso me reacostumar quando eu vou pro Brasil, chego lá e eu preciso me reacostumar quando eu volto. E sempre tem aquela depressãozinha pós-viagem, que sempre quando eu volto pro Brasil, isso aconteceu nos 3 anos que eu fui lá, nas 3 vezes, e toda vez que eu volto, eu tenho esse sentimento estranho. De aquela tristeza ali de por que voltou. Só que, ao mesmo tempo, quando eu tava lá, eu sentia que eu queria voltar. Eu tava lá, sentia o perigo, sentia que tudo tava caro, as coisas não estavam da mesma forma quando eu saí. Ou as coisas estavam da mesma forma que eu saí, não melhorou segurança, não melhorou o mercado de trabalho, a economia só piorou, você vê cenário de eleição uma porcaria, você vê que o Brasil tá falindo já tem 10 anos e só tá indo cada vez mais pro buraco, nada melhora, cada vez mais brasileiros querem sair do Brasil. E isso é meio que frustrante, porque mesmo que você ame o Brasil, mesmo que você goste muito do Brasil, isso é triste, porque você percebe que seu país não melhora. Você não vê melhoras significativas que te faça querer voltar de verdade a morar lá. Mas ao mesmo tempo, você sente falta do seu antigo eu. E quando você vem para a Europa, ou quando você vai para um lugar novo, você cria uma versão nova de você. Porque você chega aqui, você é praticamente um bebê. Você não sabe falar a língua dos caras, você não sabe onde fica a padaria, qual o nome das coisas aqui. E é tudo muito diferente, tudo muito estranho. E aí você cria uma versão nova de você, você faz novos amigos, você conhece novas pessoas. Então as pessoas aqui não te conhecem como o filho do fulano de tal, não te conhecem como o cara que cresceu ali no bairro. Você é um cara completamente novo e você consegue fazer uma versão de você que você quiser. Então, quando você vai para sua cidade, quando você volta ali para a cidade que você cresceu e tá tudo lá de novo, você volta a ser o filho do fulano de tal, você volta a conhecer as pessoas, os vizinhos, o dono da padaria, o tio Zé. Então aí você começa a pensar, pô,
Você sente aquela falta de não precisar se provar, sabe? Porque ali você pode simplesmente desligar. Você não precisa estar criando uma nova versão de você. Você não precisa estar se refazendo. Você não precisa ter que pensar em outra língua, se as pessoas vão te entender, se você vai ter algum problema com visto, com isso, com aquilo, que você precisa estar sobrevivendo. Ok, no Brasil, quando você está de férias, obviamente o sentimento é outro. Você está de férias. Você está de férias, você tem dinheiro, você não precisa depender do trabalho do Brasil, você não precisa depender da economia brasileira, porque você está indo aí com preparo de viagem de férias. Então você não sente esse baque tão forte, porque a gente não está precisando dos serviços brasileiros. Aí quando você começa a precisar dos serviços brasileiros, provavelmente, eu suponho, que você vai começar a pensar: poxa, mas onde eu morava lá funcionava. Mas onde eu morava lá o preço era tal. Ah, mas onde eu morava lá, mesmo que eu não falasse a língua, era silencioso. Não tinha o pup, pup, não tinha o sambão rolando. Principalmente de quem veio da realidade mais pobre, como eu. Eu não vim de uma família rica ou de uma classe média alta. Eu vim de uma classe mais pobre de Salvador. Então, pra mim, eu senti uma diferença um pouco mais forte. Dessa vez que eu fui, eu fiquei no Airbnb, eu não fiquei no bairro da minha família. Então isso já faz um pouco de diferença também. Porque no bairro da minha família, como eu falei, as pessoas me conhecem, tem a questão de segurança, e tudo isso pesa um pouco. E pesa muito mais. Só que ainda assim, tem a questão do barulho, que tá sempre lá, não importa onde você está. A não ser que você esteja num bairro bem mais rico, aí realmente o barulho vai diminuir bastante. Mas se você não tá num bairro bem mais rico, você vai estar lá tendo aqueles barulhos, você vai estar... As pessoas vão ter o mesmo estilo de educação, porque aqui a educação é diferente. As pessoas querem... A gente fala que as pessoas são frias, mas eu sinto que as pessoas só querem o espaço delas, sabe? As pessoas querem que você respeite esse espaço delas, que você não quebre esse espaço que eles têm. Então, é uma cultura completamente diferente. E você acaba se acostumando com essa cultura. E você sente falta dos dois jeitos. Então você sente falta. Você não se sente pertencente na sua cidade. E aí você se acostuma, começa a se sentir pertencente de novo. E aí quando você volta, você recomeça tudo do zero. Obviamente, as duas são mais rápidas. Não é da mesma forma quando você chegou aqui na Europa, que você teve que se refazer tudo do início, teve que recomeçar. Não, você vai começar de um ponto que você parou. Ou uma lembrança. E no Brasil também. Então por isso, para você se adaptar no Brasil é mais rápido, mas também se adaptar quando você volta acaba sendo mais rápido. E isso cria um conflito na nossa mente. Porque você chega aqui e aí, tendo que recomeçar tudo de novo, nossa, cria uma bagunça na sua mente, cria uma bagunça nos seus sentimentos. Você fica sem saber o que pensar, você fica sem saber o mix. Você sente saudade da sua família, você sente saudade do seu país, você sente saudade de falar português, você sente saudade de tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue voltar. Ao mesmo tempo você não consegue chegar ali e falar: nossa, agora eu tenho que voltar pro Brasil. Porque você vai chegar lá, por exemplo, aqui eu trabalho de engenharia. Eu lembro que eu tava ganhando R$3.300 para ser engenheiro no Brasil. Minha profissão não estava sendo valorizada. A maioria dos meus colegas viraram Uber. Então, isso pesa. Eu não consigo voltar hoje pro Brasil e dizer: nossa, tô com um currículo top e vou morar na minha cidade. Não. Se eu tiver que voltar pro Brasil, eu vou ter que voltar para São Paulo, que, pelo amor de Deus, né? Ninguém gosta de São Paulo. Se você mora em São Paulo, sinto muito. Tô aproveitando sua terra das oportunidades, porque qualidade de vida, meu Deus do céu. As brincadeiras à parte, você sente falta. E eu acho que isso é bom, pensando por um lado. Porque quando você sente falta, você começa a valorizar. Você começa a valorizar os dois lugares. Você começa a valorizar tanto sua vida no Brasil e respeitar a vida que você teve. Você passa a falar um pouco menos mal da sua realidade que teve no Brasil. Você falava: nossa, eu sou pobre, minha cidade era barulhenta. Sim, mas, pô, a minha comida lá, a comida do Brasil é boa, as pessoas são gente boa, você fala com todo mundo. Então, você sempre tem as duas realidades. Você relembra e você começa a valorizar mais o lugar que você veio. Enquanto, quando você vem pra cá,
e você volta, você começa a relembrar o motivo que te fez sair, o motivo que te fez vir pra cá. E esse conflito bate na sua cabeça, você pensa, caramba, não faço parte de nenhum lugar. Mas aí teve um vídeo meu que viralizou, que eu falava que eu não me sentia pertencente em lugar nenhum. E dessa vez eu acho que é o contrário. Eu acho que eu me sinto pertencente nos dois lugares. Eu acho que eu me sinto pertencente tanto no Brasil quanto aqui. A diferença é que no Brasil eu sou quem eu cresci. No Brasil eu sou o filho do fulano de tal. Eu sou o cara que mora ali na casa tal. Aqui eu sou quem eu quero ser. Aqui eu sou o Elon que eu criei. Aqui eu tenho a escolha de ser quem eu quero ser. E lá você vai ter sempre seu rótulo de filho de fulano do tal, a pessoa que fez tal coisa, a pessoa que tem isso e aquilo. Se você veio de família pobre, então, pior ainda, vai ser sempre a pessoa da favela. Aqui você vai conseguir ter sua vida. Nossa, aqui você vai ser um cara que... Você vai ter duas opções, você vai ter tanta visão de imigrante, claro, muita gente vai te taxar como imigrante, você vai ser sempre imigrante, não importa se você fala a língua daqui, não importa se você, sei lá, tem a família aqui, você vai ser sempre imigrante. Mas você consegue ser quem você quiser ser, tanto no seu trabalho, quanto no seu círculo de amigos. Você consegue escolher melhor seu círculo de amigos, até porque você não cresceu com aquelas pessoas, então você consegue escolher melhor seu círculo de amigos, e você consegue criar a vida que você tanto sonhou. E você precisa valorizar isso. Porque se você só saiu do Brasil, veio pra cá e nossa, não mudou nada, continuou fazendo as mesmas coisas que você fazia no Brasil, você só mudou a localização, você não melhorou nada na sua vida. Mas se você veio pra cá, fez algo diferente, melhorou sua profissão, estudou, fez a pessoa quem você queria ser realmente nascer, aí sim você vai ter uma experiência diferente na Europa. Se você quiser saber como é que eu fiz pra sair do Brasil e aplicar isso também na sua vida, eu abri 5 vagas essa semana pra gente bater um papo ali de 15 minutinhos, 20 minutinhos, pra eu te dar um diagnóstico e saber onde é que você tá errando e por que está demorando sua saída no Brasil e como sua experiência pode estar melhor. Então clica aqui embaixo, clica no link da descrição e vamos bater esse bate-papo. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e nos vemos na próxima.